No dia 7 de julho de 2021, o Brasil acordou com uma notícia chocante. O presidente do Haiti foi assassinado a tiros em um atentado que aconteceu em sua própria casa. E essa notícia chocou muita gente. Isso porque muita gente não sabe o que acontece no Haiti e, claro, ter um presidente assassinado em sua própria casa é algo que não acontece todos os dias. Fora o desencontro de informações que chegava do Haiti. O estado de saúde da primeira-dama era desconhecido até horas depois do atentado, com alguns veículos de comunicação noticiando a sua morte e outros não. Enfim, um verdadeiro caos. Nesse episódio, a gente vai te contar o que se sabe desse atentado, quem é Jovenel Moïse, a história do Haiti e o que a gente pode esperar do futuro desse país. Eu sou a Andressa Isfer. E eu sou a Elizabeth Matravolg, e esse é o Papo de Inter. De notre volonté. Make America great again. Poner esos sueños en marcha. Actitud muito produto. Estado de alarma en toda España. Para te explicar o que aconteceu no Haiti recentemente, a gente precisa te dar ao menos um panorama da história desse país. Antes de mais nada, só para te localizar, o Haiti é um país que fica no Caribe, que compartilha uma ilha com a República Dominicana. E só um parênteses, se você ver imagens aéreas da fronteira do Haiti com a República Dominicana, você vai ver um lado devastado e cheio de pobreza e outro super rico em natureza. É uma imagem muito triste, mas que conta de fato a história desses dois países. A ilha foi colonizada por espanhóis e franceses, que a partir de um tratado assinado em 1697, separaram a ilha entre duas colônias. A parte do Haiti ficou com a França. Isso pode parecer sem sentido agora, mas guarda essa informação porque a língua falada no Haiti é o francês e o crioulo. E esse fato é bastante relevante no atentado ao presidente. Fora a presença da França por ali, que também segue sendo importante. Mas enfim, voltando à história do país, um fato interessante é que o Haiti foi a primeira república negra das Américas e o primeiro país latino-americano a se declarar independente. Isso porque os escravos haitianos, inspirados pela Revolução Francesa, se rebelaram e conseguiram tomar o poder. O líder da revolução acabou morto, mas outro ex-escravo assumiu essa rebelião e conseguiu a independência do país em 1804, que só então se chamou Haiti. E aqui a gente já vai pular bastante no tempo e te dar um resumo da história do Haiti independente. Em outras palavras, o país passou por diversos ciclos de violência, golpes e líderes bastante ditatoriais desde então, tudo regado a uma série de protestos, pedidos de renúncia por parte da população. Mais precisamente em 1957, um dos piores ditadores do país foi eleito. Ele era conhecido como Papa Doc, que tinha porões no Palácio da Presidência onde opositores eram torturados. Ele ficou conhecido também pelos seus guardas, chamados de tontons macoutes. Só um PS, a gente não fala francês aqui, então essa é a minha tentativa de francês. Mas esses seguranças, eles eram responsáveis pela repressão e violência no país. A gente está te contando sobre ele para te falar que o Moïse não foi o primeiro presidente do Haiti a ser assassinado. O Papa Doc foi morto em 1971, mas as coisas não melhoraram depois dele, porque o seu filho, conhecido como Baby Doc, assumiu o cargo e continuou com a onda de repressão e tortura. E não tem como comentar do Haiti sem falar da grande influência dos Estados Unidos, que começou a ficar de olho no país logo depois da Segunda Guerra Mundial, na famosa Guerra Fria, que a gente já comentou aqui em outros episódios. Enfim, assim como muitos outros países da América Latina, os americanos interferiram diretamente na instauração de ditaduras lá no Haiti. Um caso muito emblemático dessa interferência é a do ex-presidente haitiano Jean Bertrand Aristide, que comandou o Haiti em 1991 e 2001, em 2 mandatos diferentes. Em 2004, ele foi retirado do poder e levado à República Centro-Africana pelos Estados Unidos. E daí a gente tem 2 versões. A primeira é que os Estados Unidos colocaram Aristide em um avião para proteger o ex-presidente, enquanto a outra versão, a do próprio Aristide, diz que ele foi sequestrado. Independente da versão, já dá para ter uma noção do quanto os Estados Unidos estão envolvidos com a política do país. Bom, e nosso querido Brasilzão também tem um capítulo importante na história do Haiti. Lá em 2004, quando Aristide foi tirado do poder, aconteceu uma operação de paz do Exército Brasileiro, no Haiti, a MINUSTAH, com o objetivo de levar estabilidade para o país. Pontos importantes aqui. Essa operação era para durar só 6 meses, mas ela foi de 2004 a 2017. Outro ponto é que o Brasil foi convidado pela França para essa ação conjunta com a ONU. Pois é, lembra que a gente disse que a França ainda estava no rolê? Então,
Mas a operação foi um pouco diferente do que a ONU normalmente fazia. O lance é que o governo Lula, que era o que estava no poder na época no Brasil, não queria que fosse uma intervenção militar agressiva, como são as operações da ONU normalmente. Como a gente já disse, a ideia era trazer estabilidade para o país que mais uma vez tinha passado por um golpe de Estado. E essa é uma operação que os militares, muitos que hoje fazem parte do governo Bolsonaro, têm muito orgulho. Isso porque eles realmente ajudaram o Haiti durante o terremoto avassalador que atingiu o país em 2010. Você com certeza deve se lembrar desse terremoto, que deixou 316 mil pessoas mortas, feriu outras 350 mil e deixou mais de 1,5 milhão de pessoas desabrigadas. Tudo isso no país mais pobre do continente. E você também pode se lembrar da onda de imigração do Haiti para o Brasil, que também se intensificou nessa época. Mas voltando à Operação de Paz, o grande problema é que, na realidade, ela não foi tão boa assim. Sim, teve toda a ajuda brasileira ao país após o terremoto em 2010, mas os haitianos acreditam que o surto de cólera, que matou mais de 10 mil pessoas nessa época, foi introduzido pelos soldados brasileiros. Sem falar nos inúmeros casos de abuso sexual e estupro que foram registrados durante esse período. Então, o Brasil acabou deixando um país pior do que encontrou. E junto dessa política instável, a população haitiana sofre bastante socioeconomicamente até os dias de hoje. Só para você ter uma noção, no ranking de IDH mundial, que é composto por 189 países, o Haiti se encontrava na posição de número 170 em 2020. E antes da gente passar para o próximo bloco e te contar quem era o Jovenel Moïse e como o país vem sendo governado nesses últimos anos, a gente vai te falar como o país vem enfrentando a pandemia. Apesar de não registrar muitos casos e atualmente ter quase 20 mil registros de Covid no país, o Haiti é o único país do hemisfério ocidental que não vacinou uma pessoa sequer. O Haiti faz parte do consórcio da COVAX, mas acabou rejeitando a vacina da AstraZeneca por medo de efeitos colaterais. Com isso, o país perdeu prioridade no recebimento de vacinas e pouco antes da gente começar a gravar esse episódio, ou seja, no dia 15 de julho de 2021, o Haiti recebeu o primeiro lote de vacinas doado pelos Estados Unidos por meio da COVAX. E então a gente chega no bloco 2 desse episódio, que vai justamente contar quem era Jovenel Moïse, o que aconteceu com ele e possíveis porquês. O Moïse tinha 53 anos quando morreu e era conhecido como o Homem da Banana, porque ele trabalhava exportando a fruta antes de entrar para a política. Enfim, não se sabe muito sobre a vida dele antes das bananas e a verdade é que Moïse era pouco conhecido até as eleições de 2015. Mas o que você precisa saber aqui é que ele foi eleito em 2015 em uma eleição que foi anulada por fraudes, e depois ele venceu uma nova disputa no ano seguinte, assumindo o poder só em 2017. Mas a sua vitória foi super fraca, recebendo apenas 600 mil votos em um país que tem 11 milhões de pessoas. Ele venceu em meio a 26 candidatos, em um país devastado pela pobreza e desastres naturais, que levou ao baixo comparecimento nas urnas. Moïse só ganhou visibilidade depois de ter sido apoiado pelo ex-presidente haitiano Michel Martelly. Ele assumiu dizendo que ia combater a corrupção e gerar mais empregos para o país a partir da agricultura. Mas a gente já vai te dar um pequeno spoiler aqui e dizer que não rolou nada disso não. Em 2020, o Moïse dissolveu o parlamento haitiano e queria promover uma polêmica reforma constitucional, o que gerou uma série de protestos e pedidos de renúncia por parte da oposição e da população. Sem parlamento, o Moïse vinha governando por decreto desde então, ou seja, todas as decisões do país eram decididas única e exclusivamente por ele. Mas o maior impasse começou lá atrás com a data que ele assumiu a presidência. Como Moïse só assumiu um ano depois por causa das eleições que foram marcadas por fraudes, ele alegava que seu mandato deveria ir até o início de 2022. Já a oposição dizia que mesmo ele tendo assumido depois, as eleições deviam ocorrer em sua data normal a cada 5 anos, o que seria agora no início de 2021. Só que o Moïse também não se ajudava, né? Ele prendeu 23 pessoas alegando que tinham tentado dar o golpe no país, aposentou 3 juízes da Suprema Corte que eram responsáveis por julgar a suposta data das eleições e tentou mudar parte da Constituição apresentando uma proposta apenas em francês e sem a versão na língua crioula. Enfim, ele fez uma série de coisas que o classificam como ditador, mesmo ele negando veemente. Sem contar que, além de não ter muitos amigos ali na política, Moïse tinha muitos inimigos entre os grandes empresários do país.
Famílias que controlavam grandes empresas de energia simplesmente odiavam Moïse, e o presidente morto também era inimigo da Venezuela. Segundo El País, Moïse basicamente pagava um pau para os Estados Unidos e rompeu com a Venezuela durante o governo de Donald Trump. Em resposta, a Venezuela vazou documentos que indicavam um esquema de corrupção que Moïse estava envolvido. Enfim, você já percebeu aqui que Moïse não era lá a flor que se cheire, e ele tinha muitos inimigos espalhados por aí. Bom, agora que você já sabe quem era Jovenel Moïse e a história do Haiti, chegou o momento de te contar o que se sabe do atentado que matou o presidente do país caribenho em 7 de julho de 2021. Segundo uma nota oficial publicada pela Embaixada do Haiti nos Estados Unidos, por volta de 1h da manhã do dia 7, abre aspas, um grupo de pessoas altamente treinadas e com artilharia pesada, fecha aspas, invadiu a casa do presidente, localizada em Porto Príncipe, que é a capital do país, e atirou não só no Jovenel Moïse, mas também na primeira-dama, a Martine Moïse. Segundo uma reportagem do The New York Times, o presidente foi atingido por ao menos 12 tiros e os assassinos reviraram toda a casa antes de fugirem. Outro detalhe dado pelas autoridades do Haiti é que os membros do grupo falavam espanhol e inglês. Lembra que lá no começo do episódio a gente falou que ia ser importante o fato da língua falada no país ser o francês e o crioulo? Pois é. Por essa informação, as autoridades descobriram que o ataque foi feito por estrangeiros. Além disso, a reportagem do The New York Times também pontuou que a casa de Jovenel Moïse contava normalmente com ao menos 100 seguranças, mas que não foi emitido nenhum alerta de ataque na noite do crime. E mais recentemente, a Reuters informou que nenhum dos seguranças foi ferido durante o ataque, o que levantou várias suspeitas. Enfim, o chefe de segurança de Moïse e outro homem da equipe foram convocados para depor e não compareceram ao Ministério Público do país. E depois do ataque, as 48 horas seguintes foram cruciais para tentar desvendar o crime, mas também deram um nó na cabeça de todo mundo que estava acompanhando o caso. Segundo uma reportagem da CNN Internacional, a quadrilha que assassinou Moïse era enorme e durante a fuga cada grupo tomou um rumo. Parte entrou em confronto com as forças armadas do país em uma loja vazia. Alguns suspeitos foram presos em um dos bairros mais pobres de Porto Príncipe, 11 suspeitos foram presos na Embaixada de Taiwan, enfim, aquela confusão. E a gente foi acompanhando tudo que rolava, dia após dia, até o dia da nossa gravação. Pegando os dados mais atualizados aqui, até o momento, as autoridades haitianas alegam o envolvimento de 26 mercenários colombianos e 2 americanos descendentes de haitianos no caso. 20 suspeitos foram presos, sendo 18 colombianos e 2 americanos. Durante a prisão, 3 colombianos foram mortos e 5 seguem foragidos. E segundo informações da Reuters, os americanos que foram detidos alegam que a missão era, na verdade, prender Jovenel Moïse e não assassiná-lo. E só uma informação extra para quem gosta dos detalhes. Os 2 americanos alegam que só foram os tradutores dos colombianos e que quando chegaram na casa do presidente, ele já estava morto. Além dos colombianos e americanos, até a agência antidrogas dos Estados Unidos entrou na confusão. Segundo a CNN, muitos dos homens que parecem ter relação com o assassinato já tinham trabalhado como informantes para a agência americana. E no domingo, no dia 11 de julho de 2021, um homem chamado Christian Emmanuel Sanon, que é americano também, foi detido pelas autoridades haitianas. Ele é acusado de ser o mandante do crime e, segundo o diretor-geral da polícia do Haiti, ele, abre aspas, veio ao país com a intenção de assumir o cargo de presidente, fecha aspas. E ainda segundo o diretor, ele foi a primeira pessoa a ser contatada pelos suspeitos de participarem do ataque após a morte de Moïse. Sanon negou o envolvimento no crime e disse que é um pastor cristão. Ele foi detido em um complexo médico e junto com ele munições, 24 alvos de tiros não utilizados, um boné com os dizeres DEA, a sigla para Agência Antidrogas dos Estados Unidos, e 4 placas da República Dominicana foram apreendidas. Enfim, o ponto é que não está claro quem mandou realmente matar o presidente, o envolvimento da Colômbia e dos Estados Unidos nisso tudo e o que aconteceu momentos antes da morte de Moïse. Vraiment que j'aime, dans 4 coins pays, moi saluer nous. C'est Martine Moïse qui a parlé avec nous. Moi vivant, grâce mon Dieu. Moi vivant, mais mon père dit Marim. Jovenel, plus passer 25 l'année nous t'a combattre ensemble. Plus passer 25 l'année.
Essa voz que você acabou de ouvir é da primeira-dama haitiana Martine Moïse depois do atentado que matou o marido dela. Nesse ponto do episódio, a gente precisa pontuar que as informações sobre esse caso é que não faltam, e inclusive no dia do atentado foi divulgado que a primeira-dama tinha sido morta também. Ela levou um tiro e foi transferida para um hospital nos Estados Unidos e passa bem, então, gente, ela tá viva. Inclusive, ela fez um pronunciamento no último sábado, no dia 10 de julho, 3 dias depois do ataque, através de um áudio no Twitter, que é esse áudio que você acabou de ouvir. Nele, ela fala que os homens que invadiram a sua casa atiraram no seu marido sem dar a chance dele dizer qualquer coisa. Ela diz também que os assassinos teriam sido enviados por pessoas que não queriam ver uma transição no país. E no meio de toda essa confusão de quem matou Moïse, a relação de outros países nessa treta toda e o estado de saúde da primeira-dama, o governo interino haitiano solicitou apoio dos Estados Unidos. Na nota oficial divulgada pela Embaixada do Haiti nos Estados Unidos, o país pede por apoio da comunidade internacional na investigação do caso e solicita também uma reunião do Conselho de Segurança da ONU no país o quanto antes. Com o passar dos dias, o governo interino solicitou o envio de tropas americanas ao país para reforçar a segurança ali, que foram negadas pelos Estados Unidos. Mas, segundo uma reportagem da Reuters, Washington apenas vai enviar uma equipe técnica ao local para avaliar a situação. Bom, e com toda essa confusão, chegamos ao último bloco desse episódio. E aí você nos pergunta, gente, e o que vai rolar no Haiti agora? E olha, não existe resposta certa, até porque se a gente tivesse uma bola de cristal que funcionasse, a gente já teria resolvido todos os problemas do mundo. Mas dado todo esse histórico que contamos aqui para vocês, é difícil ter uma visão otimista do futuro do Haiti. Isso porque, como a gente já disse, o assassinato do presidente é o menor dos problemas para o povo haitiano. O país segue devastado desde o terremoto de 2010. Parte da capital, Porto Príncipe, nem sequer é controlada pelo governo, e sim por gangues e grupos armados. Segundo uma reportagem do El País, 60% dos haitianos vive com apenas $2 por dia. E segundo a Unicef, o Haiti está mergulhado na pior crise humanitária dos últimos anos. Isso tudo, junto da pandemia da Covid-19 e a instabilidade política constante, dão poucas alternativas para o povo haitiano. A gente já falou aqui da onda migratória de haitianos para o Brasil e atualmente os Estados Unidos estão preocupados com a ida em massa da população para o país americano. Nos últimos dias, milhares de pessoas se aglomeraram em frente às embaixadas dos Estados Unidos, Colômbia e República Dominicana para tentar asilo ou refúgio nesses países. Sem contar que até agora não tem ninguém de fato governando o país. Isso porque a Constituição haitiana diz que quem deve assumir é o presidente da Suprema Corte. Mas semanas antes do ataque, ele morreu de Covid. Depois, quem devia assumir é o primeiro-ministro, que no caso ainda nem foi empossado. Ariel Henry foi nomeado 2 dias antes do ataque e diz que deve ficar no cargo e no comando do país. Porém, quem está inteiramente ocupando a cadeira de primeiro-ministro é o Claude Joseph, que não pareceu querer deixar o cargo. A ONU se pronunciou a favor de Joseph e disse que ele deve ficar no comando até as novas eleições. E como a gente já contou lá no começo do episódio, as eleições ainda nem têm data para acontecer. Ou seja, a gente pode esperar muitas novidades vindas do Haiti nas próximas semanas e meses. Bom, e com isso a gente encerra o episódio dessa semana por aqui. E é a primeira vez que a gente falou da América Central aqui no Papo de Inter, e a gente já pode adiantar que o próximo episódio será nessa região também. A não ser que o universo dê risada da nossa cara e jogue uma bomba desconhecida em outra região enquanto a gente grava e escreve esse roteiro. Porque assim, a semana passada rolou Haiti. Essa semana tá rolando Cuba, já um spoiler do próximo episódio. Então, galera, tá difícil fazer Papo de Inter porque assunto não falta. E é bom porque a gente vai ver quem escutou o episódio até aqui, né? Porque a gente deu esse spoiler de Cuba, então vamos ver quem vai escutar até aqui e saber que esse vai ser nosso próximo episódio. Mas realmente, assim, essas últimas 2 semanas foram bem difíceis pra gente. Maior correria, loucura total.
mas é isso. Pois é, gente, e só avisando aqui, desculpa pela obra, porque ser podcaster é muito difícil, tá rolando uma mega obra aqui atrás de mim, os meninos vão fazer um milagre pra dar aquela escondida no áudio, mas se vocês ouvirem alguma coisa, já pedimos desculpa desde agora. Exatamente, é um pouquinho difícil, mas a gente vai dando nosso jeitinho. E, enfim, não esquece de compartilhar e seguir a gente nas redes sociais, no @Papo de Inter Podcast, tudo junto lá no Instagram. A gente adora quando vocês mandam as suas sugestões e feedbacks por lá, ou até quando vocês contam que vocês ouviram o episódio até aqui e sabem que o nosso vai ser sobre Cuba. É isso, gente. Muito obrigada por acompanhar a gente até agora e até a próxima semana. Até a próxima semana.